Então estamos ao vivo aqui no Portal 27, parceria com meu amigo Fabiano dos Santos da TV Sudeste. Na verdade, estamos aqui com o Ilas. Boa noite, Ilas, falando bem próximo aí do microfone. Boa noite, Will. Boa noite, Fabiano. Boa noite, telespectador da Portal 27. Portal 27 e da TV Sudeste, que depois, Ilas, vai passar lá na TV do Fabiano. A transmissão é reprisada lá, né? Então já entrevistamos aqui o Zé Amaral do PSOL e agora você pelo PT. Começamos do lado esquerdo, né, Fabiano? Boa noite, Fabiano dos Santos. Boa noite, Will. Boa noite, eu ia falar Didinho, carinhosamente, o Wills, né, que muita gente conhece o Didinho. Uma satisfação enorme estar aqui com você mais uma vez e com o Wills, que é amigo de longa data, né, pessoa muito especial para mim, né, acho que minha família também, minha esposa também te conhece bastante, o admira. E a satisfação muito grande, são as nossa audiência sempre nos prestigiando bastante. É sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito bom compartilhar com você informação. E hoje, recebendo aqui o candidato a prefeito, o Ilas Pereira. Isso aí, gente. Vamos chegando, estamos testando aqui o feedback do áudio. Vou mandar para a Fabiana agora. A gente sempre no começo vai compartilhando os links, né? Para as pessoas poderem ir acompanhando, jogando nos grupos. Vou mandar para a Fabiana aqui agora. Fabiano, o link já chegou. Vou te mandando aí para você conferir. Fabiano dos Santos. O Ilas Pereira é candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, PT. Estamos aqui, ó, com o programa de governo para a gente poder bater um papo. E como sempre, o Ilas, eu começo as entrevistas aqui perguntando para os nossos entrevistados, né? Agora é questão de eleições. Quem é o candidato, no caso? Então, vamos falar um pouquinho de Oilas, né? Para quem não conhece, Guarapari cresceu muito nos últimos anos, né? Esses dias eu falei com o Fabiano que eu acho que Guarapari já deve ter umas 150 mil pessoas, porque fizemos uma caminhada esses dias aí nos bairros aí, né, Fabiano? Como cresceu esse bairro determinado. Mas, Oilas, quem é Oilas Pereira? Oilas Pereira é um homem simples, de hábitos simples, que mora em Guarapari desde 1960, né, vim para cá criança, e aqui eu construí toda a minha história de luta. Fui presidente da Associação de Moradores do Cheque, fui presidente da Federação das Associações de Moradores por 2 mandatos, fui líder estudantil, período, né, das lutas estudantis, e vereador de 97 a 2000, 4 anos de muita luta, e nós... Só um momento, Willis. Nós estamos ao vivo aqui. Aqui é tudo ao vivo e a gente vai testar. Ótimo, ótimo. Vê aí, aproxima mais as duas. Tá ok. Ok. Fala aí, dá um ok aí pra ver se tá... E aí, Fabiano? Pode falar, Willis. E aqui passamos, na verdade, essas lutas, né, do povo. E a gente sempre envolvido nesses movimentos, nas lutas. E acredito que foi exatamente essa história que me trouxe até aqui como interessado nas discussões dos problemas de Guarapari. Agora eu lembro de você vereador, né? Foi na época do Paulo Borges, não é isso? Perfeito. E como é que foi essa experiência aí de vereança? Era uma outra realidade, né? São quase 30, né, Fabiano? Quase 30 anos, não é isso? Exatamente. Como é que foi essa experiência de vereador? Foi uma experiência, é lógico que é um aprendizado duro, né? Dizem que mar manso não faz bons marinheiros, né? Então, nós passamos de fato ali uma pedreira, porque havia, nos primeiros 2 anos, tinha eu e um outro vereador. Do PT mesmo? Não, do PDT. Que era o quê? Oposição? Era o Dr. Rogério Zanon, que é do PDT. E depois, aí nos últimos 2 anos, eu fiquei sozinho. Então, eram 17 vereadores. Certo. Nós 2 anos ficou 15 contra 2. E nos últimos 2 anos ficou 16 contra 1. E nós passamos, na verdade, sabe, foi um aprendizado, sem dúvida. Mas não é fácil. Não é fácil. Você fazer um trabalho
sabe, nesse sentido. E difícil, eu diria, muito difícil. Você se colocar numa posição de defesa do interesse da população, que é a função do parlamentar. É claro que você não pode ser intransigente, né? Poder público, o mandato do vereador, o mandato do prefeito tem que ser, na verdade, respeitado, porque é vontade do povo. Sim. Né? Você não pode estar dentro de um parlamento e achar que você é dono da verdade. Não é isso? Mas a função do parlamentar é fazer o quê? Legislar e fiscalizar o Poder Executivo, os atos do Poder Executivo. E eu cumpri esse papel. Né? E a gente sabe que quando você faz isso, às vezes as pessoas não gostam muito. Né? Aí tenta trabalhar de uma outra forma que não é muito, vamos dizer, importante para a cidade. Não é agradável para quem tem o pensamento do ponto de vista político partidário. Né? Nós temos uma posição partidária, temos um projeto, na verdade, de país, né? E esse projeto está sendo colocado em prática já há um bom tempo. O Brasil tem vivido isso. Né? Se a gente fizer uma retrospectiva de 2003 para cá, né? Foi quando o partido ascendeu na presidência da República, a gente vê, na verdade, que isso acontece a nível nacional e de forma palpável. Né? Então, nós aqui tentamos acompanhar esse procedimento, né? Esse trabalho. E é isso. Tivemos aqui, inclusive, eu lembro que em 92, o Lula esteve aqui e ele... Congresso no Sesc, não é isso? Na verdade, foi um congresso no Sesc, mas ele esteve aqui antes do congresso. Certo. Teve antes do congresso. Então, nessa passada por aqui, ele comentou comigo que na época a Jusceia era vereadora. Ele comentou com a Jusceia: vocês vão ter que me ajudar aqui em Guarapari. Entendeu? E a gente, na verdade, nem sonhava em estar nessa situação de ser candidato. Estava na luta, mas, né, a estrutura partidária, na verdade, estava direcionada para outro norte. E fomos. E hoje coincidiu que eu e a Jusceia estamos juntos na verdade, nessa, de certa forma, previsão do Lula lá atrás. Que já falava, vocês dois têm que me ajudar aqui. São vocês que vão fazer isso aqui. Eu nunca imaginei isso. Né? Nunca imaginei assim, de ser candidato a prefeito. Mas é claro que você gosta de Guarapari e recebemos um chamado, né, do partido. Vamos, Oilas. Eu, na verdade, pensei, falei com a Jusceia, porque, na verdade, nós tivemos aproximadamente 5 mandatos em Guarapari do PT. E dentre esses 5 mandatos, né, foi feita essa análise interna e escolheram o nome de Oilas. Né? Eu pedi a Jusceia que ela pudesse, né, reavaliar a posição dela, que eu queria que ela fosse a Jusceia, a candidata. E ela falou assim: não, Oilas, tem que ser você. Eu falei: vamos embora então. Agora, Oilas, Fabiano, quer fazer uma pergunta? Sim. Eu queria fazer uma observação, que é o seguinte: no governo do PT, na gestão do PT nacional, nós tivemos aí o Lula e a Dilma. Né? A Dilma, aconteceu o impeachment, então, etc e tal. E depois tivemos aí Michel Temer, Bolsonaro, e o Lula voltou. Lula precisou voltar. E aqui você foi vereador pelo PT, nós tivemos uma candidatura do PT na última eleição da Bárbara, e você volta com essa experiência de gestão legislativa, né? E volta. Aí eu te pergunto, vou perguntar 2 pontos, né? A nível nacional e a nível municipal. A nível nacional, falta uma liderança, ou o Lula é muito grande? Eu vejo assim, Lula já está maior que o PT há muito tempo, né? Mas falta uma liderança, o PT precisa criar lideranças nacionais para o pós-Lula. E em Guarapari, o PT precisa de novas lideranças. Não estou falando que você não seja uma liderança, que seja passado do tempo, não. Mas você precisou voltar, e junto com a Jusceia, que é outra liderança antiga do partido, professora conhecida. Foi vereadora Jusceia também? Foi. Foi vereadora também. A primeira vereadora do PT. Isso.
Primeira vereadora do PT. Primeira vereadora. Então voltam dois, vamos dizer assim, baluartes, se me permite, para vir disputar uma eleição. Como é que está isso? Como é que é a sua observação sobre isso? Eu até acredito que a nível nacional nós temos substituto, sabe, pode não ser a altura do Lula. Pelo Lula que você, como você disse, o Lula de fato é grande. Lula hoje é uma referência mundial. Sim. Né? A gente tem que reconhecer isso. E em Guarapari, de fato, nós temos essas dificuldades, vamos dizer. Né? Tivemos uma dificuldade porque você tem que ter trabalho. Né? Candidato, você tem que ter trabalho, tem que ter voto, tem que ter história. Certo. Sem voto e sem história, você não consegue ir a lugar nenhum. É preciso ter isso. Né? Não adianta você achar que, não, eu sou o líder. Mas é líder de quê? Qual é a sua história de luta? O que você fez? Né? É igual você ser um candidato a prefeito de uma cidade e você cair nessa cidade sem nenhum histórico para justificar a sua candidatura naquela. Né? Então, o PT de fato tem essa situação, mas nós acreditamos, nós temos jovens no PT, temos pessoas interessadas, na verdade, na luta, e eu acredito muito de que o PT, nós não somos eternos, né? Sim. Até porque também não somos jovens, né? Mas temos vontade para trabalhar, temos vontade para a luta. Porque quando você vê um Lula, por exemplo, naquela idade, e a campanha que o Lula fez, quem não lembra, sabe? E, sabe, andar esse país de norte a sul, de leste a oeste, da forma que o Lula andou, na idade que tem. Continente, né? Na idade que tem, exatamente isso, um país continental, de dimensões continental. Então, é de fato, quer dizer, isso para nós é um exemplo, né? De onde saiu, como saiu, e ele manteve essa luta. As pessoas não sabem da luta do Lula. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe, por exemplo, quando a mãe de Lula morreu, ele estava preso. Preso porque defendia a classe trabalhadora. A gente tem que informar, as pessoas não sabem dessa história. Né? Ele preso recentemente, se não me engano, o neto dele morreu, ele teve uma dificuldade, não foi, irmão e neto. Complicado, né? Irmão e neto. E se ele não tivesse sido preso, teria sido presidente novamente, porque ele liderava as pesquisas da época. Sim, verdade. A gente tem aqui algumas participações. Isso que eu ia falar, o pessoal está ao vivo aí, está perguntando, né? O Júlio César dizendo o seguinte, oportunamente ou no tema que a gente vai falar, você pode responder. Ele pergunta o seguinte: é justo cobrar a taxa de ambulante em nossas praias, vendedor de salgadinho, picolé, etc. O outro foi o Radisson, o Dr. Radisson, né? Eu acho que é o Radisson Monteiro. Se for Radisson RH, é ele mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo. Dr. Radisson falando o seguinte: o PT internamente é um partido muito democrático, pois permite eleição dentro das bases municipais. Então, uma pergunta, já vou passar para você, Paulo. Ele pergunta ou afirma? Ele está perguntando ou ele está afirmando? Não, ele está afirmando. Tá. Mas o Júlio César que perguntou: é justo cobrar taxa de ambulante em nossas praias, vendedor de salgadinho, picolé, etc? Claro que não, Júlio. Claro que não. Nós entendemos que... O que acontece? Quando a discussão colocada, eu já participei de algumas discussões nesse sentido, é que tem muita gente que entende que o vendedor ambulante é um concorrente do comerciante estabelecido. O que não é verdade. Não é verdade por quê? Você, comerciante estabelecido, você, quando tem um bom produto e tem um bom atendimento, o consumidor jamais vai comprar do ambulante se você tem esse tipo de tratamento, esse tipo de mercadoria. Mercadoria boa, com bom tratamento. O vendedor ambulante, coitado, é uma situação complicada. Nós vivemos uma situação no país que todo mundo sabe das dificuldades do ponto de vista social. Não é? Existe hoje em Guarapari, ou melhor, há muito tempo, né, que se discute essa situação do vendedor. Eu entendo que a prefeitura precisa fazer um trabalho de fiscalização do ponto de vista da inspeção. Sim. Né? Da qualidade do produto. Não, se tem alguém que precisa ser poder público na visão do Partido dos Trabalhadores, é governar para todos, mas ter um olhar de fraternidade
um olhar de cautela e de cuidado e de carinho até com essa classe que trabalha em vida difícil, com vida difícil. E eu estou falando isso porque eu também fui vendedor ambulante na praia. Eu vendi trabalho de concha, eu vendi milho, né? Então, a gente conhece bem isso. E às vezes o vendedor não tem dinheiro para pagar passagem de ônibus. Aí você tem que pagar a taxa na prefeitura? É para analisar isso. Então a prefeitura tem que ter um olhar diferenciado para essa classe. E é preciso isso. Não, sabe, eu não consigo entender, inclusive, alguns... Eu costumo dizer o seguinte, a religião, por exemplo, ela não tem sentido se ela não tiver essa visão, esse sentimento de fraternidade. Né? Às vezes as pessoas estão falando em Cristo, mas não tem nenhuma prática cristã. Né? Eu acho que a questão do vendedor ambulante, por exemplo, seria, do meu ponto de vista, dentro da visão do Partido dos Trabalhadores, uma classe a ser tratada de forma diferenciada, no sentido de ter o braço da administração para ajudá-los. Né? Para ajudá-los no sentido de fazer com que eles possam, de fato, trabalhar de forma tranquila, né? Trabalhar. Não há nenhuma concorrência, eu vejo dessa forma. A minha preocupação, na verdade, é quando você não tem esse cuidado com o produto. A vigilância sanitária tem que estar, sabe, a todo momento trabalhando nesse sentido. Às vezes vamos registrar o vendedor, sim, vamos saber de onde ele está saindo, o seu endereço, né? O produto de onde sai, isso nós vamos fazer. Mas, no nosso ponto de vista, o vendedor ambulante seria, de fato, uma penalidade você cobrar taxa de quem, de fato, quem vai vender na praia, gente, é uma pessoa que está em situação difícil. E a prefeitura não pode arrecadar pessoas que estão nessa situação. O poder público... Você tem um projeto de uma taxa, que eles reclamam muito que a taxa é muito cara, né? Então, a taxa, nós entendemos que ela é caríssima e eu confesso a você que no momento, na minha visão, sabe, o tratamento não pode ser nesse sentido. O tratamento é outro, tem que ter de fato, sabe, um tratamento especial, porque você vai pegar alguém para vender milho na praia. E você tem que cobrar de quem, por exemplo, está lá estabelecido. Ótimo. Agora, não tem como você cobrar, por exemplo, do cara que está vendendo um picolé na praia, cobrar dele. Né? Ou se você cobra de quem? Você cobra da empresa. É isso? Dessa forma que você faz? Hoje nós temos, por exemplo, pessoas vendendo marmitex na praia. O comerciante estabelece e vai vender na praia. E ninguém cria nenhuma dificuldade em relação a fazer isso, de fazer isso. Agora, por que o vendedor ambulante tem que criar essa dificuldade? Não pode. Vai concorrer. Está concorrendo com a gente de forma desigual. Se você tem uma situação de desigualdade, porque quem consegue estabelecer um comércio em Guarapari, em cima da praia, ele está numa situação bem diferenciada do vendedor ambulante. Ele está acima do vendedor. Sem dúvida. Entendeu? Então, essa classe, eu não sei se eu estou, sabe, mas eu não concordo em hipótese nenhuma no sentido de cobrar taxa do vendedor ambulante. É a minha visão. Entendo que é uma discussão que a gente vai fazer futuramente, podendo até fazer essa discussão. Mas, como eu disse, nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, nossa pretensão é governar para todos, mas precisamos trabalhar e olhar esse pessoal que sai da periferia. Não é? Quem sai, por exemplo, hoje, quem é que faz a riqueza desse país? É a classe trabalhadora. Você, por exemplo, é um trabalhador. Você está aqui, mas você é um trabalhador. Né? Você não tem dinheiro para colocar alguém aqui para trabalhar para você. Ficar no seu lugar. Você sabe disso. Não é viajar. Você vai viajar. O rico, não, ele pode fazer isso. Tem uma empresa, monta uma empresa, bota um gerente para administrar e vou fazer a minha festa. Né? Ninguém nem conhece, às vezes, o patrão. Quem é que faz esses belos apartamentos em Guarapari? Quem é que faz essas belas mansões em Guarapari? É a classe trabalhadora. E muitos desses trabalhadores são vendedores ambulantes. Aí você vai na periferia para ver onde essas pessoas moram. E aí você para, será que a gente tem que cobrar taxa de quem vive numa situação dessa? Eu estou falando com você porque eu vivi essa situação, Rico. As pessoas não conseguem entender muito bem. Eu entendo que o poder público, ele precisa fazer essas correções. Agora,
sendo mais direto, o governo do PT, o governo do Ilas, uma taxa menor ou talvez nem taxa teria? Possivelmente nem taxa teria. Beleza. Bom, Fabiano, tem mais alguém ao vivo aí que eu vou... Não, estou verificando aqui, mas eu queria colocar quero fazer uma colocação na área da educação. O professor Gilcé foi minha professora, se estiver assistindo a gente. Um abraço para o Gilcé. Nossas saudações. Tempo que não a vejo, tá? Parece que a gente mora em outra cidade, outro estado. Mas, né, na educação, você também deu aula, fomos colegas de escola, né? Sim, verdade. Mas eu abordei aqui primeiro a questão da saúde, que hoje é um dos temas talvez mais debatidos. Nós temos uma grande deficiência na área da saúde e agora com a inauguração do hospital, assim, entrega do hospital, mas não inauguração, porque na verdade não está funcionando ainda. Mas na área da saúde, você colocou aqui implantação de unidade de pronto atendimento na região norte do município. Sabendo que o que foi anunciado é que nós não teremos mais a unidade de saúde região sul, Ipiranga, que ela vai lá. A UPA do Ipiranga vai sair de lá. Vai sair de lá, essa é a notícia que a gente tem. Segundo o prefeito Edson. Segundo o próprio prefeito, e vai lá para cima onde é o IFA. Mas nessa questão da saúde, a gente tem aqui no seu plano, está aqui a eleição direta para diretores das unidades, democratização, né, revisão administrativa do IFA, criação do centro de especialidades. Dá para você falar um pouco mais? Claro, nós entendemos, o Fabiano, até porque quando nós estávamos elaborando o nosso projeto, ainda não tínhamos visto ou ouvido a posição do deslocamento do PA do Ipiranga, certo? Então, quando a gente propôs a criação da PA aqui na região norte, exatamente porque quando você chegava na alta temporada, você tinha a dificuldade de quem morava em Santa Mônica, de quem morava em Perocão, de quem morava na região norte, para passar, para chegar até a cidade mais uma hora. Mas aí você pega alguém, alguém numa situação de emergência, como é que você faz? Você entende? Então, a nossa preocupação é exatamente essa, atender a região norte nesse sentido. Claro que... Claro, continuaria o Ipiranga. Perfeito? É claro que essa posição é a posição do prefeito. Nós entendemos que temos que ter uma na região sul e outra na região norte. Né? Bom, tem uma outra situação aqui do desenvolvimento rural. O que a gente tem visto hoje, vou cortar aqui, que isso aqui a gente vai descartar e vai na área. Fala e ainda corta aqui. Mas olha só, nessa questão do desenvolvimento rural, o que a gente vê, pelo menos a meu ver, né? Foi feito pavimentação na área rural, isso ajuda no equipamento, né, da produção, claro. Mas assim, eu acho que falta muito mais do que só dar essa mobilidade mais fácil. Né? Você colocou aqui a questão do censo rural, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que eu acho que a gente tem Conselho Municipal de Saúde, de Educação, mas esse a gente realmente não tem, acho que não tem. E seria a inserção, ou uma maior participação do trabalhador rural, a integração da política pública? Sem dúvida, Fabiano. Nós temos a nossa preocupação, por exemplo, com a questão rural, ela tem o sentido exatamente desta unidade entre cidade e campo. Né? Nós temos uma situação, por exemplo, da situação hídrica, né? A cidade ela é mantida com a água que é produzida exatamente no campo, né? Porque a fonte, os mananciais que você tem, como rio, nascente, córrego, você tem exatamente no campo, você não tem aqui na cidade, né? Para produzir no campo você tem que ter água, e o campo tem que produzir água para a cidade. Nós temos, por exemplo, a proposta da escola itinerante, para você ensinar exatamente o produtor rural e o seu trabalhador rural como manusear a terra,
como cuidar, por exemplo, desses mananciais. Né? Há essa preocupação. Como cuidar, por exemplo, da região ciliar, né? Das barraginhas. Isso tudo faz parte de um processo que a gente tem. Mas quando a gente está propondo, por exemplo, hoje, esse censo rural, nós estamos propondo também o PDR, né? O Plano Diretor Rural. Que a gente tem hoje um plano diretor urbano, mas a gente não tem um plano diretor rural. Né? Então, é preciso que a gente, na verdade, olhe o campo, sabe assim, mais delicado, né? No sentido de... Mais sensibilidade, né? Exatamente. Então, eu entendo que nós temos condição de fazer isso. Há possibilidade de fazer isso. Temos uma outra situação que você pega, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, está dentro da Secretaria da Agricultura. Você tem uma Secretaria de Fomento, que é a Secretaria de Agricultura, né, com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós entendemos que temos que, na verdade, separar isso. Uma fiscaliza e outra é fomento. Fica meio complicado você trabalhar. Né? Imaginamos que você não faz esse tipo de trabalho de forma conjunta sem esse conselho, né? Sem esse levantamento, esse censo, quando a gente fala, por exemplo, nós temos que saber levantar a situação econômica desses produtores e temos que ver onde? Juntamente com Banesh, com o Cicobi, né? Com a Caixa, com o Sindicato Rural, o Sindicato dos Produtores Rurais. É uma convergência de força para, na verdade, tentar tirar o melhor nessa construção. E você não faz isso achando que você é iluminado como prefeito. Né? A questão que você coloca da construção de Buenos Aires, por exemplo, é uma construção que eu fico preocupado porque você não tem rede de esgoto em Buenos Aires. E tem havido, de fato, um crescimento muito grande. Tem havido, do outro lado também, um desmatamento desproporcional. Né? Isso é preocupante. Você não tem uma rede de esgoto na região, né? Tudo na base, na verdade, de sumidouro, né? De fossa séptica, não sei como é que funciona, mas não tem rede de esgoto. E a gente fica preocupado, por exemplo, se houver uma situação que não precisa ser daquele tamanho que aconteceu no sul. Né? Mas qualquer deslize ali, porque aquilo é um cânion, como é que seria aquilo ali? Como é que ficaria essa situação? É uma região de muitas águas, né? Muitas águas. Muitas águas. Sim. Aquilo que eu estava até comentando com um amigo, eu tenho visto, por exemplo, a posição, tem muitas críticas ao prefeito, mas também tem coisas que ele acertou, a gente tem que reconhecer isso. E um dos pontos, eu já falei isso e vou repetir, ele acertou, por exemplo, na esquina da cultura. Precisamos melhorar. Tem alguma proposta aí para melhorar? As melhoras, por exemplo, que a gente vê, você tem que ter um espaço, né, do ponto de vista cultural, de fato, né, do teatro, né, de literatura, que você tinha que ter. É necessário que você tivesse, né? E a gente não tem visto isso. Tem visto uma atividade mais gastronômica, né? E aí você vê que na cultura, na verdade, está à margem, né? Tem um espaço, por exemplo, para falar das riquezas culturais de Guarapari, né? Seria interessante isso. Era um espaço para você vender Guarapari, né? Vender a sua história, na verdade. No PT vocês têm ali muitas pessoas que entendem muito de cultura, né? Além da professora Gilcé, sim, tem outras pessoas. Sim. Creio que vocês, eu não cheguei lá ainda não, estou aqui olhando o projeto, mas vou perguntar outra coisa aqui, mas creio que vocês tenham projetos para recuperar essa cultura. E queria sua opinião sobre essa cultura nossa aí, que conversava hoje com o Fabiano. Por uma questão de trabalho, a gente conversou com algumas pessoas ligadas à história do município. E como é que é a sua visão, a visão do PT, a sua visão enquanto candidato, para recuperar? Porque a gente temos, né, história, o Congo, né, temos lá
resquício dos tempos da escravidão, Quilombolas. Sim. Enfim, os pescadores. Ontem eu estava vendo uma reportagem da TV Guarapari, parabenizar até a reportagem, Fabiano. Desligue seu microfone, por favor. Oi. Tá falhando minha voz aí? Tá sem voz? Tá sem áudio? Você estava bom até o... Antes, né? É bom que o Fabiano vai monitorando ali. Da renda de bilro, de média. Enfim. Aliás, a propósito, já que você falou, melhorou um pouquinho. Melhorou, né? Melhorou. A Lígia falou, cadê as rendeiras? O Congo Exatamente, isso aí. Você falou, daqui a pouco ela não... E assim, a gente, porque com todo respeito, a gente sabe que o Edson, o prefeito que ficou aí quase 20 anos, não é de Guarapari, e tirando a esquina da cultura, que ele traz uma cultura de fora e tal, ele nunca valorizou a cultura local. E aí eu queria a sua opinião e o que você faria, né, com essa relação a essa cultura. Se tem algum projeto, não cheguei lá, mas você já adianta pra gente. Nós entendemos, Wilco, que quem não tem história não sabe de onde veio. E quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Né? Nós temos essa visão da cultura, nós temos, se você parar para analisar, nós temos pontos, né, da nossa história que está de fato à margem do processo político administrativo. Se você levantar as ruínas, por exemplo, né, se você levantar a casa que foi a Casa da Cultura, foi Casa da Cultura, foi cadeia, foi prefeitura, né? Câmara, né? Foi Câmara, foi espaço de exposição de artesanato, de artes plásticas, né? Se para analisar, tem a Gruta de Santana, né? Exatamente, é verdade. Então, esses pontos todos, nós entendemos que o município não pode abrir mão disso, né? Você, por exemplo, não tem nada na escola, e nós estamos propondo isso, né, de levar, lógico, com os profissionais que têm o conhecimento por onde vamos encaminhar na escola, né, que vai para o banco da escola. Quer dizer, vai ser matéria na escola municipal. Na escola municipal. Entendi. Perfeito? Então nós temos esse entendimento. Vamos levar, porque a nossa história é tudo. Ontem, inclusive, eu estava conversando com um rapaz, com o Ricardo, dando o exemplo exatamente do pai. Você busca exatamente, você estava falando, Wilco, sobre o seu pai. A história do seu pai é a sua história. Você entende? Sim. Então você tem que preservar. O Fabiano foi muito feliz quando disse que quando o prefeito vem de outra cidade, ele de fato não tem nenhuma relação, nenhum conhecimento com a história do município. E é preciso isso. Você acha que eu sou hoje candidato a prefeito porque eu acho bonito? Não. Eu estou, na verdade, porque nós temos um projeto de uma Guarapari diferente. Essa é a nossa preocupação, né? E trazer exatamente esse sentimento da população, da questão do Congo, né? Das rendeiras, do trabalho de concha que hoje, na verdade, exatamente, a gente não vê. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que temos, na verdade, um grande campo para se trabalhar. E o Partido dos Trabalhadores tem muita sensibilidade nesse sentido. E eu quero dizer para vocês que eu estou assim, muito feliz por ter na minha, dizer, ao meu lado, uma companheirada e uma companheira fabulosa como a professora Jusceia. Uma mulher de muitas lutas na cidade, né, de uma história de mais de 40 anos de trabalho na nossa cidade, e que está ombreando comigo essa luta. Eu não tenho dúvida nenhuma que Guarapari terá, de fato, um outro horizonte com a nossa passagem na Prefeitura Municipal de Guarapari. Não tenho dúvida disso. Muito bom. Estamos conversando aqui com o Oeiras Pereira, candidato pelo PT. Fabiano, tem mais gente comentando aí no nosso YouTube. Eu estou aqui mandando os links ainda, que algumas pessoas pedem para a gente mandar o link. Agora me ocorreu que uma pessoa me pediu, manda o link, eu sempre acompanhando. Tem que fazer uma lista de transmissão, Fabiano, é mais fácil. O pessoal pede. Fazer uma lista, já manda na lista e acabou, né? É verdade. Mas, Willas,
como eu falei antes, também não cheguei aqui ainda, não cheguei aqui ainda, mas o plano de governo de vocês é bem extenso. Mas para a educação, José é professora, você deu aula também um tempo. Para a educação, o que vocês têm de projeto na área de educação? O projeto da educação, Fabiano, nós precisamos construir, na verdade, de início, né, eu quero dizer que as ocupações das direções das escolas, dos coordenadores de turno da escola, serão todas através do voto popular, da comunidade escolar e da comunidade local. Né? Não será uma indicação do prefeito. E a preocupação que nós temos é a construção de uma escola cidadã, né? Uma escola que seja integrada à comunidade. Essa escola, ela não pode sexta-feira fechar e ficar sábado e domingo fechada sem nenhuma atividade com a comunidade, né? Como se fosse algo que não pertencesse àquela comunidade, né? Então é preciso ter, sim, essa escola tem que voltar, e a nossa preocupação é construir no aluno o sentimento de pertencimento, né? Essa é a nossa grande preocupação, e nós vamos trabalhar nesse sentido, vamos trabalhar de forma conjunta. Você pode ter certeza, se a gente chegar à prefeitura, nós vamos trabalhar com a segurança pública, com a saúde e com a educação. Vai ser esse tripé. Willis, aproveitar que a gente tem que dar um retorno aqui, senão você não, sem dúvida, quem está ao vivo também é importante. O pessoal, na semana, na entrevista, falou assim, eu quero que responda a minha pergunta. Não, é importante. Não, lógico. O pessoal que está ao vivo aí são mais importantes que a gente. Sem dúvida, claro. Mas olha só, a Lígia, que falou das rendeiras, né, do Congo e tal, ela fala aqui o seguinte: além disso, tem as ruínas, postos jesuítas, Igreja Nacional da Conceição do Morro, Guarapari perdeu a sua história. Mas é uma consideração que ela faz e que realmente nós estamos perdendo o nosso espaço da história. Sim. Se acabar isso tudo, a gente... Né? Só uma observação aí, Fabiano. Você falou o negócio da gruta de Santana. Aquilo que existe lá, da forma que está, é um absurdo, porque a gruta é na porta da garagem do prédio. Eu não sei como é que construiu o prédio. Um absurdo aquilo. É um absurdo. Com certeza, quem mora no prédio e é católico, está feliz da vida que a santa está na frente do seu prédio. Mas turisticamente, culturalmente, não tem nenhum sentido aquilo ali. Mas isso é um outro assunto. Mas tem mais comentário aí, Fabiano? Tem. Aí agora vem uma pergunta. A gente falava da questão do ambulante, né? Foi logo no início, que uma das perguntas foi feita aqui. Mas agora a Eliette Faquete pergunta o seguinte: Faquete ou Fachete? Me ajuda, né? Eu acho que é Faquete. Faquete. O candidato acha justo os usuários da plataforma Airbnb não pagar nenhum imposto sobre os aluguéis de imóvel? Hoje a gente vive uma realidade virtual, né? Tudo virtual. O Airbnb é uma plataforma de aluguéis que você faz virtualmente, né? Aí ela está perguntando se o candidato acha justo esses aluguéis são feitos via plataforma, não pagar imposto. Não, nós temos um entendimento, eu confesso a você que a gente precisa de fato analisar melhor, mas eu diria para você que, porque é um fato novo, na verdade, sim, né? Mas eu diria para você que se a questão de plataforma, e possivelmente essas plataformas ganham dinheiro com isso, é necessário que pague imposto. Sim. Eu não sei se eles lá, como é que eles têm a questão do imposto, lá, como é que funciona. Mas é uma pergunta interessante. Sim, claro que porque, com certeza. Inclusive, eu vi... diante da nossa realidade tecnológica. É uma novidade. Outro dia eu realmente vi uma casa muito bonita, que eu falei, nossa, em Guarapari essa casa, uma casa linda, 2 andares, no Airbnb. Então, realmente é uma novidade, e que, acho que como você disse, precisa ser analisado, né? Sim. Agora, posso fazer uma pergunta aqui, Fabiano? Eu vi aqui no... como é que tá meu áudio aí, Fabiano? Melhorou? Tá baixo ainda? Melhorou? Eu vi um negócio aqui interessante. Vamos pro esporte.
Não. Esporte. Vamos bater uma bola. Vamos lá. Olha só. Tá aqui no programa de vocês, Esporte e Lazer. Vou pincelar, gente, porque tem, como eu disse, é um projeto de mais de quase 30 páginas. Tá aqui. Cadê? Trabalhar pela construção do estádio municipal de futebol. É a prefeitura que vai ser proprietária, gerir, dona do estádio, ou seja, um estádio do município, é isso, é o projeto? A visão é esta, que seja do município. Nós tivemos uma situação, por exemplo, do Guarapari, e aí nós temos uma situação que futuramente nós vamos ver a repercussão dessa passagem, na verdade, do clube, o Guarapari Esporte Clube, para o empresariado, que eu não sei se vai ser, nós vamos ter condição. O Guarapari é uma península, né? Tem perdido, né? Está perdendo a sua caracterização de península, porque você não tem espaço hoje. Nós temos uma questão da mobilidade urbana hoje, é complicado. A gente tem que, como que você vai pensar uma Guarapari de ter, por exemplo, uma ciclovia no centro da cidade, sem espaço para você abrir essa ciclovia, isso dentro da cidade. E aí você tem, por exemplo, o fluxo de veículo, que esse conjunto, que vai ser uma obra importante, é grande, mas vai ser um transtorno enorme para Guarapari. Guarapari vai ter uma dificuldade enorme de trabalhar isso administrativamente falando, porque imagina, você tem, se não me falha a memória, são 3 torres, né? São até mais, se não me engano, mas é 3 ou 5. São 28 andares. Acho que são Imagina. 5 torres, se não me engano. Imagina isso. E mais o projeto também do Siribeira agora, né? Exato, exatamente. Aí você para analisar como que a gente vai andar nessa cidade? Como? Você entende? De carro então, já é difícil, né? Isso, e aí você aí tem muita gente falando, nós temos que ter uma segunda ponte. É verdade, mas como é que você faz isso? Você tem hoje um orçamento de 160 milhões, né? E uma ponte hoje, no espaço menor, está girando em torno de 180 milhões para 200 milhões. Por aí, 160, 180 milhões. São 5 torres. 5 torres, olha só. 5 torres. Pensa. E aí, como que você vai viver em Guarapari? Que a previsão, na verdade, é que uns 3, 4 anos que deve estar funcionando, né? Pelo menos essa é a previsão. A obra está andando, né? Tá. Acho que vai mais de 4 anos. Pois é. Eu não sei prazo. Aí. Aliás, ano passado, eu vou conversar, desculpa, ano passado, eu perguntei a um funcionário, ele falou assim, é obra para 8 anos. Ainda. Sim. Enfim. Eu fico, sabe, imaginando, do ponto de vista futurista, né? Como será Guarapari com todo aparato desse shopping funcionando, do Siribeira funcionando, sabe? Eu fico me perguntando. Vocês têm hoje lá, Willis, no partido, uma pessoa assim que pense essa parte, assim, um engenheiro, uma pessoa que possa pensar, você está falando de mobilidade, e é importante o que você está falando, realmente a cidade já está um gargalo muito difícil de andar, e o povo de Guarapari gosta de carro e gosta de moto, né? Porque o povo para andar de carro e moto, graças a Deus, né? Está podendo comprar seu carrinho, mas tem lá uma pessoa, vocês têm uma... Eu não cheguei lá ainda, deve ter aqui no projeto do programa, mas vocês têm aí fazer uma análise disso, desse tema? Olha, nós temos, quer dizer, no partido, claro que o Partido dos Trabalhadores tem, né? Pessoas capazes para fazer essa análise, com certeza. Mas a gente fala isso hoje de forma sem uma discussão técnica, né? Sem um amparo de uma discussão técnica, nós falamos pelo procedimento pelo que está acontecendo. E a gente fala numa segunda ponte, por exemplo, como é que você faz uma segunda ponte, como eu disse, com o orçamento que temos? Você tem um orçamento hoje de 160 milhões. Não, está em torno de 600 milhões, 500 para 600 milhões, orçamento do município. 500, 600, não, o orçamento de 500, 600 milhões. Mas eu quero dizer que você tem 96% desse orçamento já está comprometido. Sim.
Você entende? Aí você vai trabalhar com 4% para fazer uma ponte? Você tem... Você tem... Uma terceira ponte, na verdade, né? Uma outra ponte. Uma outra ponte. Uma segunda. Né? É um orçamento caríssimo. Então, e o município não consegue bancar. E aí você fala, seria demagogia da nossa parte dizer que nós vamos fazer uma ponte. Nós temos possibilidade disso? Não, o município não tem. Não. Mas eu, por exemplo, enquanto Partido dos Trabalhadores, o que a gente pode fazer é, assim que eleito, fazer todo o trabalho com o governo federal, com os nossos deputados federais, com o nosso senador, para tentar viabilizar em colocar esse projeto no PAC. Né? Para quem não sabe, o PAC, por exemplo, ele é direcionado para cidades que têm acima de 500 mil habitantes. E nós temos uma obra aqui no município de Guarapari que foi na verdade, contemplada pelo PAC com o argumento de que nós recebemos em Guarapari, nós somos de fato uma cidade que não temos 500 mil habitantes, né? Hoje 125 mil habitantes, por isso 124 mil habitantes, mas na outra temporada nós recebemos mais de 1 milhão de habitantes. Então, em função desse argumento, foi que essa obra que saiu atrás da ponte, que as pessoas não falam, não comentam, né? Mas foi o governo do PT que fez. Eu tenho que falar isso porque as pessoas tentam esconder as obras que o PT tem em Guarapari. E para onde eu vou, eu falo. Nós temos, por exemplo, aqui obras Minha Casa Minha Vida em Kubitschek, Santa Margarida, Camurugi, Praia do Morro, Santa Mônica. Eu estou falando isso porque estou repetindo aqui, vou repetir aqui o que eu já disse em outros lugares. De 40 anos para cá, quem fez obra em Guarapari foi só o Partido dos Trabalhadores. Temos o IFES, né? Temos o UPA, temos o UPA, né? Temos o SAMU, isso tudo obra do Partido dos Trabalhadores. Então, eu imagino que se a gente chegando à prefeitura, nós temos condição. Eu tenho dito, não tenho intimidade com o Lula, mas tenho uma relação de respeito de companheiros há muito tempo, né? Uma proximidade. Você acredita que isso facilita não tenho dúvida disso. A questão de verba, investimento na cidade? Nós entendemos dessa forma. Entendi. Né? Como entendemos, por exemplo, que você não consegue fazer, nós temos esses 4%, mas nós temos, dentro do nosso projeto, nós temos um projeto um escritório de gestão para elaborar projetos. Né? Para captar recurso federal. Para captar recurso federal, estadual e até mesmo mundial. Nós tivemos, inclusive, já investimentos internacionais em Guarapari, se não me falha a memória, em tempos atrás, a fundo perdido, inclusive, com projetos. Mas você tem que apresentar projeto para isso. Sem dúvida. Né? Então, a nossa intenção, na verdade, passa por aí. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o presidente Lula, se a gente tiver essa oportunidade de chegar à prefeitura, e aí, na verdade, está na mão do eleitor, né? Nós estamos aqui apresentando o que podemos fazer pela cidade, né? Vamos trabalhar diuturnamente para efetivar esse trabalho. Mas a ponte, como nós estávamos falando, é essencial para nós, mas o grande comércio, por exemplo, não quer que o povo saia do centro de Guarapari. Eu já tive conversa com comerciantes que às vezes não quer. Não, mas a segunda ponte vai tirar o comércio daqui. Eu já ouvi isso. Você entende? Agora eu fico preocupado, confesso, que com essas obras que estão acontecendo, como que vai ser o congestionamento no centro da cidade? Bom, pegando o gancho aí, ó, a Lígia está participando bastante aqui. Parabenizar ela aí, ó. Parabenizar e agradecer a Lígia por estar participando. Ela diz o seguinte: a plataforma, com relação ao Airbnb, a plataforma não paga imposto. Aliás, ela está perguntando, a plataforma não paga imposto, mas dão toda a segurança. Acho que não perguntou então, mas dão toda a segurança. Temos seguro quando alugamos, é uma plataforma Airbnb, é mundial. E ela diz aqui com relação à infraestrutura do centro, ruas estreitas, vai ser uma bagunça. E ela diz mais aqui, com ajuda federal, não, Olaria não me foi revitalizada pelo PAC, ou não foi, aí ela colocou uma interrogação, não sei se está afirmando alguma Lígia, obra o PAC em Olaria? Essa questão do canal, eu acho que é isso, né? É isso, Lígia. Isso aí você pode passar para a gente? E eu queria saber aqui, Fabiano, deixa ele responder isso aí, né? Eu tenho uma pergunta aqui para fazer também.
a questão da obra do PAC. Ele citou já as obras, né? Já citou, acho que já citou. Isso. Mas a Lígia podendo nos atualizar aí, a gente agradece. Tá bom, Lígia? Aliás, já agradecemos por essa participação sua aí bem ativa. E todo mundo que está aí no chat aí, agradecer. Compartilha, comenta, para a gente poder sempre interagir aqui nas nossas entrevistas. Segundo entrevistado, nós já tivemos o Zé Amaral do PSOL. Não, ela está dizendo que foi revitalizada pelo PAC, isso. Em Olaria, o canal? O canal, porque o Willis falou que foi obra do PAC, né? Sim. Ela está confirmando. Né? Foi, obra do PAC. Agora, Willis, eu estou vendo aqui no projeto de mobilidade urbana, que aí você está falando, sim, aplicativos dos horários das linhas de ônibus, né? Sim. Acho que vai ter que fazer uma nova licitação, porque essa empresa aí, ela está toda, vamos dizer assim, irregular, vamos usar essa palavra. Mas o que eu chamei a atenção aqui, você pode falar do aplicativo, explicar esse aplicativo, é o município que vai prover, cidade cenográfica do trânsito, né? Construção a partir de patrocínios de uma cidade cenográfica do trânsito, eu gosto dessa área, né? Que também teria uma finalidade turística. Eu desconheço. O que é essa cidade cenográfica? Dentro desse processo, o Ilka, é claro que quando você fala em trânsito, né, a gente imagina podendo fazer isso via marítima, né? Eu Sim. tenho, é uma discussão inclusive dentro do partido, lógico, a gente está no projeto, mas ainda eu me prendo mais às questões palpáveis. Por exemplo, quando você fala em aquaviário, quando você fala, é uma coisa que acho que está meio distante da nossa realidade, né? Quando eu falo em ponte, ela é mais real, é mais palpável, né? Quando eu falo, por exemplo, na questão da mobilidade que você fala, né? E a gente tem de fato a preocupação de fazer as ciclovias dos bairros para o centro, ainda há essa possibilidade. Mas você fazer isso no centro, ela está inviabilizada. No centro de Guarapari você não tem como fazer, na questão da mobilidade, né? A ponte é uma infraestrutura, naturalmente, e se você parar para analisar, ela é infraestrutura, é base para quem está investindo na cidade, uma tranquilidade nesse sentido, mas nós não temos como dizer, vamos fazer isso agora. Não temos como fazer, né? Não há como você vir aqui e dizer, não, vamos fazer uma ponte. Eu citei aqui a obra que nós tínhamos em Guarapari, foi exatamente a ponte, que foi feita lá atrás de 1984. Né? A ponte que foi feita aqui, nós tínhamos, na verdade, uma via. Né? Só tínhamos uma ponte, verdade. Era uma via só. Né? Depois foi feita a segunda via. Isso. Era mão, não tinha mão e contramão. Quando você passava, você tinha que esperar o motorista passar para você depois, se você estava vindo, né? Alguém tinha que esperar você passar para entrar na ponte. Então aí sim, foi feito, tinha uma via, foi feita a outra, mão e contramão. Então, isso foi em 84, há 40 anos atrás. A única obra pública em Guarapari do governo federal. Tá? Certo. Então, quando a gente coloca a nossa disposição para fazer de fato esse trabalho, essa inserção do governo federal, nós colocamos do ponto de vista partidário, porque nós temos um projeto de partido, né, para o país. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nós teremos aqui o apoio do nosso senador, o apoio dos deputados federais do Espírito Santo, em especial do Partido dos Trabalhadores, claro, para nos ajudar nessa tarefa. Trazer recursos, né? O Willis, a Lígia continua participando, ela diz o seguinte, viadutos não seria possível, e a outra questão foi o Júlio César dizendo aqui o seguinte, Guarapari, quando chove, o turista não tem onde ir. A proposta de criação de ter um museu, por exemplo, uma rua coberta, ou coisa do tipo. Então, primeiro é a questão do viaduto, que a Lígia colocou, e o Júlio César falando com relação à opção para o turista, né? Depois, tem uma questão que eu vou perguntar aqui sobre o turismo também, que já tem aqui uma proposta,
Mas essas duas questões aí, do viaduto, da possibilidade de viaduto para melhorar a mobilidade, e a outra questão de oferecer algo para o turista, que quando chove não tem para onde ir. Lígia, eu entendo, Lígia. A Lígia é todo viaduto, e a outra foi o Júlio César. É um prazer estar falando com a Lígia tem participado aí de forma efetiva, muito interessante isso. Eu até gostaria que houvesse uma análise exatamente do profissional, né, da arquitetura, para que nós pudéssemos direcionar onde seria esse viaduto que ela sugere. Onde é que se tem alguma sugestão nesse sentido e se há alguma possibilidade nesse sentido. Agora, o Willis. Quanto ao Júlio, o Júlio, voltando à fala do Júlio. Ele falou que quando chove, o turista não tem para onde ir, se tem alguma proposta de criação do museu. Tem, Júlio, está no projeto, inclusive. Nós temos um projeto exatamente isso. Um museu, né, para retratar a nossa história. Nós temos, por exemplo, em Guarapari, para quem não sabe, quem é de Guarapari sabe perfeitamente, né? A nossa história passa por Anchieta, passa pelos povos originários, né? Então, você, por exemplo, não tem aqui um museu que possa simbolizar os meios ou o meio de transporte dessa história nossa, né? Que eram o quê? Que eram canoas, não é isso? E você não tem nada que possa guardar isso para mostrar, inclusive para a nossa gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, mostrando a nossa história. Nós temos hoje em Guarapari uma situação lá em Guaibura, em que está sendo feito uma obra. O hotel lá, o condomínio, né? Aquele condomínio, Guaibura. Certo. Né? Que lá na pedra. Claro, os moradores daquela localidade têm gritado, têm pedido, e tem uma base, inclusive, dos originários daquela região. Né? E eu, inclusive, conheço muita gente, né? Possivelmente vocês também conheçam, né? Tem uma amizade, né? Que é exatamente que faz parte dessa família, né? Dos originários, dos antigos. Tem, inclusive, uma moça muito interessante no sentido cultural. Ela tem levantado, inclusive, esse trabalho histórico. Sim, eu já estou pensando em trazê-lo aqui futuramente. Da Potira, interessante, muito interessante. Depois que a gente sair dessa parte de política, né, Fabiano? Vamos trazer para gente. Perfeito. Inclusive me cobraram agora há pouco, eu encontrei com alguém ligado à cultura. Pessoal, eu quero lá na entrevista falar da cultura, falar da companhia de teatro. Vamos chegar lá. Eu falei para ele, a gente vai passar essa fase agora das eleições. Depois a gente... é corrido. Agora aproveitar. Só mais uma coisa aqui, porque vamos priorizar o nosso internauta. Fica à vontade aí. O César Nonato Filho diz o seguinte: existe uma proposta para revitalização da Casa da Cultura? Sim, claro, Cezão. Com certeza. Essa é uma preocupação do projeto do Partido dos Trabalhadores. Quando a gente fala em cultura, de fato você não tem dimensão, né? Não tem limite para você trabalhar isso. É claro que o limite vai ser as condições econômicas que você tem, né? Mas vontade não vai faltar. Quando a gente fala em resgate aqui, por exemplo, do Congo, quando a gente fala em resgate aqui do trabalho de concha, né? Das rendeiras, que eu cheguei a viver isso, a questão da rendeira aqui. Eu lembro, tinha aqui, ó, perto da Câmara Municipal, ali na Getúlio Vargas. Exatamente, eu lembro. Você lembra? Eu também lembro. Interessantíssimo isso. Faz parte da nossa história, né, Fabiano? Eu lembro. Entendeu? Então, acho precisa ser recuperado. Claro, isso, né? Claro, é necessário resgatar isso. Né? Essa revitalização da Casa da Cultura, sem dúvida nenhuma. É necessário que tenha isso, que nós possamos fazer esse trabalho de forma conjunta. Nós temos muita gente boa em Guarapari, que conhece cultura, que trabalha cultura, que, na verdade, tem feito, inclusive tem a professora Beatriz, não sei se vocês conhecem. Beatriz Bueno. Exatamente. Beatriz Bueno conhece tudo de cultura, né? Escritora, pesquisadora, tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido. E muita gente, na verdade, à margem desse processo.
essas pessoas não são consultadas. Como que você administra uma cidade sem discutir cultura desse município? Você pretende, Willis, eu acredito que sim, porque pelo que a gente entende do Partido dos Trabalhadores, do PT, né, Fabiano? Eu quero aparecer lá também, Fabiano. Me ajuda aí. Vai ouvir mais a população, Willis? Vocês vão. Eu vi que tem orçamento participativo. Orçamento participativo aqui em Guarapari, nos últimos 20 anos, eu vou dizer o seguinte: engraçado que todo ano a maioria das pessoas querem asfalto. Mas aí é uma coisa assim conflitante, porque, por exemplo, no Portal 27, quando a gente posta uma matéria de algum assunto, e o pessoal fica assim, e o hospital? E o médico? E a saúde? Enfim, mas sempre dá asfalto. Mas, vocês, como é que você... Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de uma cidade onde eu trabalho, né? Agora eu estou cedido para outro município, mas Piúma, né? O prefeito de Piúma, o ex-prefeito, Samuel Zucchi, inclusive mora hoje em Guarapari, mora e trabalha, tem negócio aqui. Toda sexta-feira, Samuel Zucchi atendia a população, abriu o gabinete para atender a população. O que vocês pretendem? Você pretende ter um espaço aberto, ouvir mais? Porque a gente tem uma dificuldade com o atual prefeito, ele não gosta muito de conversa, né? Ele tem um jeito dele. Como é que seria a sua gestão? Não, nossa gestão, quando a gente fala em gestão, por exemplo, eu entendo que você tem que levar da melhor maneira possível o serviço para o cidadão, lá onde o cidadão mora. E quando a gente fala nisso, a gente fala, por exemplo, nessa divisão administrativa da cidade. Nós estamos propondo 5, 6, né, setores, 6 setores administrativos, 6 unidades administrativas da cidade. Uma no campo e 5 na cidade. E estas unidades, elas terão um administrador. Todas essas unidades estarão diretamente ligadas ao gabinete do prefeito, mas a prestação de serviço está lá. Não precisa o cara ir lá na prefeitura para resolver, para fazer uma solicitação, né? As máquinas nós vamos tentar manter lá, né? A discussão, por exemplo, do orçamento participativo, ela é essencial dentro desse processo. Inclusive é projeto de governo nosso, né? Não é um projeto de governo de Guarapari, é um projeto de governo do PT. Né? Nós entendemos que quando você leva os recursos para a comunidade, direcionar de fato para onde vai aquele dinheiro, ela fica muito mais satisfeita, porque você está dizendo, o dinheiro é esse que eu tenho. Então não tem como você administrar uma cidade com esse percentual de 4%, como eu disse, sem uma discussão com a comunidade. Você não pode achar que você é o iluminado. Eu vou sempre dizer isso. O prefeito não é o iluminado. Eu não sei quais são os problemas do seu bairro, muito menos os problemas da sua rua. Você é que mora lá. E a nossa pretensão qual é? Qual é o modo petista de governar? É ir à comunidade, né, fazer esse levantamento com os próprios moradores, né, elegendo os líderes para discutir os interesses da sua comunidade. Com aquele dinheiro que tem. Nós vamos fazer, por exemplo, o confronto das necessidades. Nós vamos tirar 3 obras prioritárias naquele bairro. Mas nós vamos tirar também 3 obras prioritárias do outro bairro. E nós vamos fazer o confronto com os delegados daqui, com os delegados, sentar para discutir qual é a obra prioritária nesse confronto. Às vezes você tem, por exemplo, aquele cara que é uma creche. Né? Bem diferente. Claro. Às vezes você tem um cara aqui que quer uma creche, o outro aqui quer um posto de saúde. Onde é que está a situação? Onde é que está, vamos dizer, a situação mais complicada do ponto de vista da vida? Do ponto de vista da vida. Porque a administração pública tem que estar voltada para garantir isso. Né? O bem-estar da comunidade, sim, mas a vida em primeiro lugar. Aí você tem uma creche e você tem um posto de saúde. Quantas pessoas serão atendidas nesse posto de saúde? Quantas pessoas serão atendidas nessa creche? Né? Ela é importante? Claro que nós vamos fazer. Creche, lógico, é profundamente importante. Creche de horário integral. Né? Essa é a nossa previsão. Mas as obras serão sempre dentro da prioridade do morador, claro, combinando sempre com o dinheiro que a gente tem. Desde que ele tenha o conhecimento, olha, o dinheiro é esse.
Aí ninguém tem como você ficar. Porque você fazendo, você acompanhando a obra, você sabe. A comunidade que vai acompanhar. A prefeitura executa, sim, vai executar, mas com todo o acompanhamento da comunidade. A fiscalização, você vai ter um vereador? Vai ter um vereador, mas o vereador vai estar junto com a gente. Porque ele está vendo que a comunidade que o apoiou para ser vereador está sendo atendida. Eu duvido se esse vereador vai ter problema com a administração, ou que se ele vai querer criar problema para a administração. Porque a administração está trabalhando com ele dentro da comunidade. Priorizando aqui os nossos internautas, a Lígia diz o seguinte: precisaremos então de um arquiteto para ver a possibilidade de viadutos, pois bairros como Aeroporto e Muxaba são estreitos e a mobilidade está péssima. Ela diz mais aqui: todo mundo não, eu sou contra o asfalto, a não ser em vias principais. O César Nonato diz o seguinte: o Partido dos Trabalhadores tem uma referência em orçamento participativo, que foi executado em Cariacica, quando do mandato municipal. E hoje o deputado... Na época de Helder Salomão. O deputado federal Helder Salomão. A Lígia diz mais aqui ainda: as associações de bairros precisam ser mais atuantes. Falta isso. Mas, assim, só uma ponderação, realmente, mas elas precisam ser ouvidas também. Se elas quiserem ser atuantes e não forem ouvidas, não adianta, né? E pelo jeito a gente sabe que é meio complicado. Atualmente existe uma dificuldade. Agora, Fabiano, fazendo uma pergunta aqui, eu vi aqui, queria que você explicasse melhor. Nós falamos da população idosa de Guarapari e temos planejamentos aí, estudos, né, de que daqui a alguns anos a maioria da população brasileira será de idosos. Aí eu vi que vocês têm aqui novos modelos de instituições de longa permanência para idosos, creche dia ou centro de convivência para idosos. Que projetos são esses para os idosos de Guarapari? Temos muitos, né? Nós temos, na verdade, a pretensão, esses espaços são espaços, como o nome fala, de convivência, né? É lógico que você vai ter que... O que a gente busca fazer não é só no centro de Guarapari. Eu costumo falar o seguinte: você tem... Eu adoro flor, adoro praça, né? Mas é bom você ver uma praça no centro de Guarapari, mas é maravilhoso você ver uma praça na periferia. Sem dúvida. Né? Uma praça, por exemplo, onde você possa ter um espaço de lazer, um espaço de atividade física, né? Que tem essa possibilidade, e você não tem isso hoje. E esse espaço de convivência nós precisamos fazer, por exemplo, na periferia. Tem muitos bairros em Guarapari que não tem uma praça para você acolher essas pessoas. E às vezes a gente fala pensando aqui. Eu estou falando que o Fabiano fez um comentário anteriormente dizendo que o Guarapari cresceu e cresceu muito. Eu tive, inclusive, porque eu lembro, inclusive, quando estava começando o bairro São Gabriel e Bela Vista. Tá? Então, eu estava nesse início, eu estava lá, inclusive, fazendo o estatuto da Associação de Moradores, à época. Reunindo numa mesinha, sabe, assim, no tempo, montando a Associação de Moradores nessa época. E eu fui lá recentemente, gente, eu fiquei assim, sabe, achei maravilhado. Isso mostra exatamente que o país mudou. E mudou do ponto de vista nacional mesmo. As casas estão melhores, né? Casas ótimas, espaço de praça muito bom. Acredito eu que seja o bairro mais vamos dizer assim, bem servido com a questão de praça. O que não tem lá nos bairros do Kubitschek. Kubitschek, por exemplo, quase você não tem praça para absorver essa área de convivência que a gente está falando aqui. O Kubitschek é um bairro gigante, já morei lá. Sim. Trabalhamos juntos lá na escola. E o tamanho daquele bairro, população, você tem uma pracinha lá em cima na entrada da Concha da Ostra. Isso. Uma única praça num bairro daquele tamanho. E tá assim, a praça só se melhorar agora. Mas há uns 3 meses atrás eu passei e o sanitário, por exemplo, não funcionava, porque estava cheio de papelão, né? Muito mato, completamente abandonada.
completamente abandonado. Então, e ali, na verdade, um descuido, sabe, imperdoável. Quando eu digo que tem críticas a fazer na questão administrativa, eu estou mostrando exatamente esse quadro. Isso não fica difícil. Não é caro para você cuidar de uma praça. Não é caro você fazer uma praça. Né? A gente tem um conhecimento de obra, a gente tem. Nós não somos engenheiros. Mas as nossas obras, vamos dizer, de casa, é você que faz, você que está junto lá. Então, você sabe de preço. Você tem custo disso. Então, você tem noção. Então, não é caro. E a praça, um espaço até muito bom para ser feito, né? Ótimo e tal. O material todo estragando, né? Um abandono total. Abandono. Então, as críticas que eu faço são exatamente essas. Porque você vê uma praça no centro maravilhosa, ótimo, a gente tem que ter sim, é o centro da cidade, ótimo, mas na periferia também tem que ter. Nós gostamos de flores, nós gostamos de praça. Eu vi uma praça que foi feita agora no Nova Guarapari, que do meu ponto de vista até é meio perigoso, em cima da pista, né? Não sei se vocês viram ali, mas com uma qualidade totalmente diferenciada. Não é uma praça que você fez no Coroado, lá no Bela Vista, no Adalberto, né? No Kubitschek, no Coroado, no Molari. Não é. É totalmente diferenciada. Então, as nossas críticas, na verdade, é nesse sentido. Você, quando direciona a obra lá para a periferia, ou seja, não vão ouvir ninguém. Você falou, não quer ouvir. Eu acho que, eu estou dizendo porque ele foi... o prefeito, ele trabalhou em Guarapari. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém tem 3, 4 mandatos à toa. Não, de forma ninguém. Não. Tem o trabalho dele. Tem o trabalho dele. Só que eu entendo que o direcionamento, sabe, hoje não está. A questão da saúde, por exemplo, quando você falou que alguém pede médico, e é verdadeiro isso. Porque é a vida, cara. É a vida. O cara está preocupado com a vida. Nós temos hoje, não gosto de ficar falando isso, mas temos visto, por exemplo, a situação de saúde está sendo feita através das ambulâncias para levar para outros municípios. Para Anchieta, para Vila Velha, para Vitória, para Marataízes. E eu tenho acompanhado isso. Isso, na verdade, eu entendo que não foi bom. Sabe? Houve um certo abandono na questão da saúde. Eu vejo assim, tenho visto dessa forma. Acho que a obra que foi feita fora, maravilhoso você fazer uma obra bonita, lá, no interior. Ótimo, bom. Mas, gente, nós temos que pesar a vida. E as pessoas, na verdade, que estão nesse quadro que a gente vive hoje, a reclamação tem, você vê que qual é a maior reclamação? Pelas pesquisas que fizeram na cidade. A saúde. Por isso que o cidadão, quando cobra, a saúde, a saúde da família. O que perturba, na verdade, a família é essa tranquilidade da saúde. Porque se você estiver com saúde, você dá um jeito. Você vai para o mangue, você pega um sururu, você pega um caranguejo e você vive. Você passa. Mas se você estiver doente, meu filho, em casa, é complicado. O pai vai para o hospital, o filho vai para o hospital, olha a complicação. A Lígia colocou mais aqui mais uma situação com relação às praças. As praças de Muquiçaba são bem ruins. Do Golfinho e aquela do Chafariz. São abandonadas, né? A outra que podia ter uma concha acústica. Podia ter a concha acústica para peças e uma biblioteca popular, várias coisas. A Lígia participando bastante. Muito obrigado, Lígia. Obrigado mesmo. Pode falar. Eu não sei se você conhece, mas tem um arquiteto aqui em Guarapari, é uma pessoa de 92 ou 93 anos, se não me falha a memória. Mauro, isso, pessoa fabulosa. E ele anda sempre com um projeto embaixo do braço. Já me mostrou. Já me mostrou, né? Pois é. Mais uma boa entrevista, Fabiano. Claro, pois é. E aí, trazer, por exemplo, ele traz um projeto de concha acústica para aquele espaço do Rádio Hotel. Muito bom. Entendeu? Que é um espaço profundamente interessante. É do Estado. Mas foi feito um comodato ali, e hoje está, de certa forma, não tem o tratamento que tinha que ter aquela área. Né? Se vocês
chegarem lá e acompanhar. Quando chove, por exemplo, alaga tudo. Né? Não tem um serviço de drenagem à altura, que não é bicho de sete cabeças para se fazer, vamos deixar claro, né? Não é. Mas também está, de fato, abandonado. Você não tem espaço, as pessoas, por exemplo, para sentar. Né? Você vai na praia da Areia Preta, que é uma praia maravilhosa, né? Local especial, tinha que ter um espaço para garantir ao cidadão esse olhar daquela região maravilhosa que é. Né? Não tem espaço para os idosos, né? Não há espaço para eles. Eu entendo, quando eu reclamo, na verdade, eu falo de praça, inicialmente as praças do centro estavam boas. Tem ainda, tem a Praça do Bradesco, que está dentro do padrão, né? Tem aquela praça ali da Praia da Castanheira, que está dentro, né? Tem um padrão bom, mas, como a Lígia falou, em Muquixaba está, de fato, deixou a desejar, né? E deixou a desejar porque houve, de certa forma, um cuidado maior, ou seja, um direcionamento administrativo único e exclusivamente, por tudo que eu estou vendo, lá em Buenos Aires. Sem dúvida. Nos últimos anos. Então, e aí eu pergunto, será que foi uma posição? A nossa administração, você pode ter certeza, ela vai cuidar, como eu disse, nós vamos governar para todos, mas, em primeiro lugar, a vida. Não vai ser uma administração de tijolo e cimento. Não vai ser. Você pode ter certeza disso. Meninos, com relação à política de marketing e divulgação do turismo. Turismo é ainda uma das nossas fontes de riqueza, de geração de riqueza, de emprego, de renda, né, para o município. Mas, assim, ao longo do tempo, a gente vem perdendo muito para outros estados, para outras cidades, até para outras cidades dentro do próprio estado. Né? Aí se fala aqui da criação do informativo online para operadoras e agências de turismo, elaboração de bilheterias manuais, circuitos de praias, circuito de praia e montanha, manual de atendimento turista, praia e montanha, divulgação do turismo praia e montanha dentro e fora do estado. Como é que você faria isso na prática? Na prática, nós temos a proposta da criação de uma empresa, né, para cuidar da questão do turismo na cidade. E essa empresa, ela teria, dentro da nossa proposta, a possibilidade de montar uma estrutura, por exemplo, nos polos emissores de turismo no país. Quais são os dois polos maiores emissores de turismo no país? São Paulo e Brasília. Então, a questão é essa, porque Minas, nós temos, na verdade, aqui uma frequência já orgânico, né? Já vem natural. Exato, esses são os veranistas. Nós precisamos aqui fazer o quê? Nós precisamos aqui do turista. E como que a gente pode trabalhar isso? São Paulo. Você vai, por exemplo, na Associação dos Aposentados da Caixa Econômica de São Paulo, ou do Banco do Brasil, são pessoas que têm situação e que gostam de fazer. Você aposentou, você gosta de viajar, você gosta de fazer turismo, você tem uma situação para fazer isso. Então, é necessário que você faça esse tipo de trabalho lá. Né? Lá é que você tem que fazer. Tem que vender a cidade lá. Nós entendemos que essa empresa que vai gerir o processo turístico, o turismo ainda é a primeira fonte de riqueza nossa. O que a gente, inclusive, critica, e às vezes a gente critica, por exemplo, que você tem, por exemplo, se nós somos a fonte maior de riqueza é o turismo, e se a gente tem no turismo o que nos prende, o que nos traz para Guarapari, o que atrai o turista para Guarapari são as nossas praias, nós precisamos cuidar das nossas praias. E aí eu faço uma crítica, como sempre tenho feito, à questão da construção civil. Né? Há uma preocupação grande dessas pessoas, na verdade, ganhar dinheiro, e nesse afã de ganhar dinheiro não se preocupa com o futuro das próximas gerações.
Porque se as praias têm essa importância na nossa indústria do turismo, é preciso que o cuidado tem que ser muito maior com elas. E a gente não tem tido isso. Vou voltar a repetir aqui. Nós temos no centro de Guarapari praias que pela manhã não tem sol. No centro de Guarapari. Então, isto foi de fato fruto de acordos que foram prejudiciais à vida de Guarapari, né? Sem a preocupação de futuro, na verdade, de preservar essa fonte de riqueza, né? Então hoje a gente tem a lei de sombreamento e tal, que foi uma lei federal, que você não pode construir, mas ainda assim eu me preocupo, porque isso pode mudar, né? Wilder, só para a gente está indo já para o final da nossa entrevista, espero que você possa ter tido a oportunidade de explicar bastante, acho que sim. Mas essa parte do meio ambiente, né, que finalizando já, Parque Municipal em Tartaruga, né, a construção de um parque municipal, acho que faz falta em Guarapari. Nós temos lá o Morro da Pescaria, acho que ainda precisa, o próprio Morro da Pescaria precisa de um novo projeto lá, precisa ser melhor aproveitado, mas esse de Tartaruga aqui, utilizando o terreno lá de Tartaruga, da própria prefeitura que tem lá, de serviços públicos lá, como é que seria isso? O interesse, na verdade, nosso é nesse sentido de fazer esse parque, mas temos uma querela jurídica, né? Então é a área que a gente tem de fato aqui. Mas eu queria fazer o Euclides também uma observação que a gente eu não tive a oportunidade de falar isso antes, até porque o papo foi maravilhoso. Bom, e a gente tem, por exemplo, uma das preocupações em Guarapari é com a questão da água. Né? Nós falamos de água aqui, mas não falamos do consumidor dessa água. Né? Não falamos da CESAM. Nós estamos criando o Conselho da Água e do Esgoto de Guarapari. Está no plano de governo. Está no plano de governo. Certo. Perfeito? E o que a gente quer, na verdade? Por que esse conselho? Não sei se vocês sabem disso, que estão na imprensa, sabem muito mais que eu, inclusive. Nós temos tido, nos últimos anos, na alta temporada, é comum você viver aquele surto de gastroenterite. Verdade. A famosa diarreia. No ano passado agora foi isso, né? A famosa diarreia, a famosa dor de cabeça e vômito. Isso é... Eu cheguei a parar no hospital, ficar 5 dias por causa disso. Pois é. E o que a gente quer? O que esse conselho quer? Nós queremos, na verdade, acompanhar esse procedimento, né, do tratamento dessa água. Boa. Nós não podemos continuar dessa forma, né? Nós queremos saber, por exemplo, qual é o critério utilizado para cobrar o preço da água, quase o mesmo preço do esgoto, sendo que você joga, na maioria das vezes aqui, todo esse esgoto do centro da cidade é jogado no canal sem nenhum tratamento. Você entende? Vai discutir isso então. É claro, nós queremos saber a tarifa, qual é o critério da tarifa? Como é que está se estabelecendo? Quem é que está tirando isso? Quem é que está fazendo isso? Né? E a gente não tem ninguém reclamando isso há muito tempo. Nós temos essa situação, por exemplo, vai impactar muito na saúde. Sem dúvida. Né? Lá no hospital, lá no PA. Então é uma questão que a gente precisa conversar. Nós necessitamos. E esse conselho vai ter a participação da Federação das Associações de Moradores, vai ter a participação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da Associação Comercial. Né? São 5 membros. E a CESAM. Entendeu? Bom, Wilker, a gente já está indo para o final, sim, né? já. Mas já tem assim, mais uma colocação que disse aqui a Lígia. Já dizia minha avó Maratimba, Guarapari é mangue, rio e areia. Ela dizia, vai afundar. Espero que não, gente. Espero que não. Queremos que não. Não, vai não. Mas o César Nonato Filho diz assim, Willis, o que você acha? Talvez seja a pergunta a gente vai encerrar as perguntas dos internautas, né? Para a gente encerrar o programa. Mas a última pergunta a gente faz o seguinte: o que você acha de uma articulação com outros municípios da região de modo a integrar políticas públicas regionais? César, isso inclusive já foi motivo de discussão até para fazer a questão de saúde.
né? Você está coberto de razão. É preciso aqui, na verdade, nós temos que trabalhar como se fosse uma irmandade. Guarapari, Anchieta, né? Piúma, Alfredo Chaves. Esse setor sul aqui precisa estar mais próximo ao outro. E eu não tenho dúvida que essa é a possibilidade, sim, Cezão. Eu acho que o caminho é esse. Quando você, na verdade, se une, né, com 2 ou 3 pessoas, é aquela velha história. 2 cabeças pensam mais que uma, né? E se a gente de fato está no mesmo barco, essa possibilidade é real. Eu não tenho dúvida disso. Gente, olha, eu agradecer ao Willas aqui pela entrevista. A gente queria ficar mais. Nós vamos tentar, Willas, fazer uma segunda rodada de entrevistas com os candidatos lá na TV Sudeste. O projeto do meu amigo Fabiano aqui para fazer a segunda rodada lá. Mas hoje a gente está fazendo aqui, né? Enfim, te agradecer pela entrevista. Tinha muita coisa aqui para olhar e perguntar para ele. O programa certamente ele tem divulgado aí nas suas redes sociais. Muita coisa interessante. Essa questão do Parque Municipal em Tartaruga eu achei interessante, porque é mais um parque municipal, é mais meio ambiente, mais saúde, né? E tudo isso. Obrigado, Willas, pela sua entrevista aqui nos nossos estúdios integrados aqui, Portal 27 TV Sudeste. E deixar você fazer as considerações finais aí, agradecer ao nosso eleitor e pedir seu voto também. Eu quero agradecer a vocês pelo trabalho e parabenizar pelo trabalho de vocês, porque é de extrema importância para a comunidade guarapariense, né? Comunicação, eu sempre digo que comunicação é de fundamental importância dentro do processo democrático, né? A gente hoje respira, né? O ar, né? Limpo, puro, leve, que é o ar da democracia, e vocês têm participação direta nesse processo da informação à população, de trazer inclusive a informação. E a oportunidade também, nós como candidatos, né, chegar aqui e trazer as nossas informações e vender o nosso peixe. Quero dizer que Guarapari, na verdade, tem vários projetos, acredito eu, apresentados pelos demais candidatos. Eu queria muito que vocês pudessem fazer uma avaliação dentro desse projeto, em especial, na questão da discussão do orçamento participativo, que eu tenho certeza que nesse processo o PT está na frente há muito tempo, e dizer que o nosso número é 13, né? Não pode esquecer, 13 é fácil, é o número da sorte, né? E dizer que a nossa luta será uma luta para Guarapari. Nosso compromisso é com o município de Guarapari, é com o povo de Guarapari, é com a vida acima de tudo. Queremos paz, queremos tranquilidade, nós precisamos, na verdade, unir a sociedade, né, a nossa população. Hoje nós estamos discutindo os interesses de Guarapari e a gente tem que fazer uma avaliação nesse sentido. Eu não tenho dúvida que eu tenho uma vice excepcional, que é a professora Jusceia, de quem eu tenho grande orgulho de tê-la como minha companheira. E há um velho ditado, dizia já meu avô: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? Eu tenho certeza que Guarapari não vai se arrepender de ter Willas e Jusceia na condução do nosso município. Muito obrigado a todos, gente. É isso aí, gente. Obrigado, Fabiano, pela parceria de sempre. Obrigado, Willas aqui, por nos acompanhar. O Gilberto está aqui nos bastidores também acompanhando. E vocês que nos acompanharam, comentaram durante a nossa live aqui. Lembrando que vai estar transmitido também lá na TV Sudeste, reprisando durante aí as próximas semanas. E na próxima semana nós estaremos de volta com mais um entrevistado aqui no Estúdio Integrado Portal 27 TV Sudeste. Eleições 2024, prefeito. O que você ouviu, o prefeito falou à vontade, tinha muito mais para falar, mas a gente determinou esse tempo. Então, até a próxima entrevista aqui no nosso estúdio com os candidatos a prefeito. Aqueles que aceitam vir da entrevista, né? Porque a gente não sabe se todos vão aceitar. O Willas e o Zé Amaral aceitaram, vieram e encararam, né, Fabiano? É isso aí.
Até a próxima. Agradecer o Willis por ter aceitado, agradecer a você, Wilco, agradecer aos nossos internautas que participaram ativamente, contribuindo com essa entrevista, contribuindo com que a gente com que nós nos propusemos a trazer, a informar e colaborar com o processo democrático, como disse o Willis. Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista.